Olá, pessoal. Vamos à resolução da prova de matemática, questão 1 do vestibular Univesp, primeiro semestre. Essa questão diz o seguinte: os discípulos de Pitágoras denominavam de números triangulares a sequência de números obtida pelo somatório dos n primeiros números naturais não nulos, com n maior ou igual a 2. Ou seja, naturais, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o valor n. Desta forma, são números triangulares 3, 6, 10, 15 e assim por diante. Eles também denominavam de números oblongos a sequência dos números que correspondem ao dobro dos números triangulares. Assinale a alternativa correta que indica a fórmula para o cálculo do enésimo número oblongo. Bom, então, esses números aqui triangulares, eles são formados pela soma sucessiva dos números naturais. Obviamente, para n maior que 2. Então, vamos pegar a sequência dos números naturais. Então, aqui, os números naturais não nulos, né? Nós temos aqui, então, a sequência 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Os números triangulares funcionam assim. Lembra que é para n maior ou igual a 2? Então, o primeiro triangular, eu vou botar assim, T1, triangular 1, é dado pela soma dos dois primeiros naturais. Então, você vai pegar o 1 e somar com o 2 e vai originar o 3, que aparece na sequência. O T2 será a soma dos três primeiros números naturais. 1, 2 e 3. Então, você vai somar 1 mais 2 mais 3. Isso daqui igual a 6, que é o segundo número triangular. E assim por diante. A sequência dos números naturais, ela é uma progressão aritmética, uma PA, que a gente chama. Lembra que o termo geral de uma PA, então para me determinar o valor de um elemento de uma progressão aritmética AN, eu pego o primeiro termo, o A1, e somo, a razão vezes n menos 1, certo? Se a gente observar nos números naturais, isso fica o seguinte: o primeiro elemento não nulo, né, é o número 1, então o meu AN vai ser 1 mais. Qual é a razão dos números naturais? Para avançar para o próximo, eu sempre vou somando 1. Então a razão é 1. Se caso você quer determinar a razão de uma outra sequência, basta você pegar o termo, um termo qualquer, e subtrair do termo anterior. Então, se você pegar o elemento 3 da sequência e subtrair do anterior, você vai ter a razão. Nesse caso, 1. Então, você vai colocar aqui 1 na razão, n menos 1. Então, esse é o termo geral. Podemos dar uma melhorada nisso daqui, porque 1, né, é o elemento neutro na multiplicação. Então, não vai alterar absolutamente nada o que está dentro desse parênteses. Então, aqui nós temos 1 mais n menos 1. Então, esse é o termo geral, tá, da sequência dos números naturais. Então, para você encontrar qualquer posição aqui, você vai colocar o n50. Quero achar o n50, vai colocar n50 e vai encontrar que vai ser o próprio 50. Tá? Por que eu fiz isso? Veja bem, os números triangulares nada mais é do que a soma de uma parte dos números inteiros. E dentro da progressão aritmética, nós também temos uma fórmula para a soma de n termos de uma progressão aritmética, que é dado por Sn igual a n dividido por 2 e multiplica o A1, vou colocar em letra minúscula aqui, e multiplica a soma do primeiro termo mais o último termo da sequência. Ok? Então veja só, isso funciona, por exemplo,
para o T2, tá? O T2 eu vou somar os 3 primeiros elementos da minha PG, que tem que dar 6. Então, se eu quero determinar a soma dos 3 primeiros termos, vai ficar como? Vai ficar 3 meios. O A1 é o número 1 e o A3 é o próprio número 3. Então, aqui você vai ter 1 mais 3 dá 4, então tem 3 meios vezes 4. Você simplifica o 4 com o 2, sobra um 2 aqui. 3 vezes 2, 6. Você encontrou exatamente a soma. Então, a soma dos n primeiro termos da PG vai nos dar, então, os números triangulares. Tá vendo? Vai nos dar os números triangulares. E daí, a gente tem que imaginar o seguinte. Isso daqui é o termo geral. Né? O termo geral n sobre 2 que multiplica a n mais 1. Mas qual é a formação do meu AN? Quem é o meu último termo? Bom, o seu último termo você encontra pelo termo geral da progressão aritmética. 1 mais n menos 1 vai ser o último número para qualquer valor de n. Então, se você pegar a soma dos n primeiro termos, colocar n dividido por 2, que vai multiplicar o A1. Nos números naturais, o A1 sempre vai ser um 1. E o AN vai ser o termo geral da progressão aritmética dos números naturais, que é 1 mais n menos 1. Portanto, Sn vai ser n dividido por 2, que multiplica. Nós vamos ter aqui 1 mais 1, 2. 2 menos 1 dá 1. Tem esse n. Então, fica aqui, na verdade, n mais 1. Resumindo, dentro desse parênteses aqui. Portanto, Sn igual a n sobre 2, que multiplica n mais 1, é a minha recorrência para encontrar qualquer número triangular. Só que o exercício ele quer a relação para determinar os números oblongos. Só que lembra que os números oblongos é o dobro dos números triangulares. Portanto, basta você multiplicar toda essa fórmula aqui por 2 e você vai encontrar então os números oblongos. Vou colocar como representação dos números oblongos assim, NB, tá? Mas eu não vou colocar NB, eu vou colocar NN. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ON, que significa oblongo. Então, o número oblongo para N qualquer vai ser 2 que multiplica essa expressão. Olha que beleza. Esse 2 vai cancelar com esse 2. E vai ficar então a expressão n que multiplica n mais 1. Entendido? Então você quer um número oblongo para um termo n qualquer. Um termo 3 ou termo 2. Joga nessa recorrência que você vai encontrar. Então a alternativa correta para esse exercício é a letra E, né? Letra E. N que multiplica n mais 1. E com isso finalizamos este exercício.